Então vamos lá. Pode? Olá, nós estamos aqui, a nossa próxima convidada é a Dávila Amaral, né? Sim. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, à Muito nossa obrigada. Conversa, tá? Deixa eu apresentar um pouquinho, porque apesar de tão jovem, até eu estou aqui impressionada da história dessa mocinha, que tem muito a contribuir com todos nós. Então, Dávila, ela é contadora e possui um MBA em Gestão de Estratégia de Pessoas. Foi sócia da M3, que ela vai falar um pouquinho depois, né? Uma empresa de tecnologia especializada em implantação de e-commerce no Brasil e na América Latina. Isso mesmo. Em 2022, a M3 passou por um processo de MA com uma grande empresa. Atualmente, Dávila é fundadora da Maximiza Finanças, empresa que oferece serviços de terceirização financeira para pequenos e médios negócios. Nossa, tão novinha e já passou por um processo tão gigante aí, né? Sim, tem bastante história para contar. Pois Obrigada pelo convite, pela introdução também. Que nada, que estou querendo aqui, estou eu curiosa, porque a gente, né, de conhecer um pouquinho sua história, como eu tenho certeza que muita gente vai gostar, tenho certeza pelo que eu soube de você. Legal. Tá? Se você puder Sim. contar um pouquinho da sua trajetória, né? Com certeza. Tão novinha, já com uma trajetória gigante. Nem tão novinha. O Botox ajuda. Bom, eu sou contadora, comecei trabalhando em escritório de contabilidade e meu esposo já tinha uma empresa chamada M3 que era especialista em desenvolvimento de e-commerce, né? A gente implantava loja virtual na plataforma Vetex. Era bem nichado numa plataforma, né? E ali em 2018 para 2019 ele queria aumentar a empresa e a gente viu que continuar em Friburgo não funcionaria. Então nós nos mudamos para São Paulo, eu pedi demissão do escritório e fui trabalhar na M3. Eu só ficaria lá 3 meses, mas aí fiquei 5 anos. E nós nos tornamos sócios de fato, né? E, bom, em São Paulo a gente teve uma expansão bem bacana, porque a gente se associou a parceiros e é uma dica que eu dou, assim, muito valiosa, você tem que fazer network. Você tem que ir para uma rede de relacionamento. Isso que a gente estava comentando aqui hoje. Exatamente. Quanto é importante uma rede de relacionamento, Muito. Né? Tem que fazer relacionamento, né? Uma conexão pode te levar a um negócio ou uma certeza. amizade, enfim, Com né? certeza. Então, aí chegou janeiro de 2020, antes da pandemia, uma plataforma chamada Rakuten, uma plataforma japonesa de e-commerce, né? Sim. Ela saiu do Brasil e os lojistas ficaram na mão na época. E nós conseguimos pegar muitos clientes da Rakuten para implantar a plataforma Vetex. E assim, um projeto de e-commerce ele leva 4 a 6 meses. Só que os lojistas eles não estavam vendendo, então essa era a dor deles. Outra dica, você sempre tem que olhar a dor do seu cliente, né? Então, com aquela situação, a gente montou um template de loja virtual. O que é isso? Uma loja básica, que você podia botar só logo e suas cores, apenas. Mas resolvia a dor do cliente, que era vender. Certo. A gente desenvolveu uma loja até de uma empresa bem conhecida, a Iorani, de moda feminina, em 5 dias. E aquilo virou um case no mercado. E aí, né, a oportunidade chegou, que foi a pandemia. Para muitas pessoas, a pandemia, óbvio, foi horrível, né? Lógico, em relação ao ser humano mesmo, a tudo que se perdeu, muitos negócios. Mas pra gente, da área de tecnologia, ela foi impulsionadora. Foi crucial, né? Então, a gente já tinha os cases prontos, a gente só implementou mais e mais lojas. Então, a gente saiu de 12 funcionários para 134. Nossa! Em 2 anos. A gente aumentou o faturamento em 17%. 17 vezes o faturamento em 2 anos. Nossa, mãe. E aí, é claro, né, a gente começou a ser muito assediado pelo mercado de tecnologia ali em 2022 já, né? Já estava muito em alta, muito fomentado. E a gente começou a ser assediado para vender a M3. No início a gente ficou bastante resistente, porque a gente não achava que valeria a pena. Mas a gente começou a olhar o mercado, os nossos concorrentes estavam sendo adquiridos por grandes empresas, por grandes grupos. Então, a gente ficou receoso, né, de acabar sendo atropelado pelo mercado também, né? E o mercado de tecnologia, mais ou menos em 2023, ele desceu. Então, a gente fez a opção certa, né, que era seguir com o M&A. E ali a gente começou a pensar, de fato, em fazer um M&A, até para a gente conseguir chegar em clientes maiores. Porque
porque a gente já tinha grandes clientes dentro de casa, mas como você chega num cliente muito, muito maior, só realmente junto de um grupo, né, que vai oferecer uma gama de serviços, né? Certo. Então, e ali veio, de fato, o M&A. Em outubro de 2022, a gente concretizou a venda da M3 para um grande grupo de marketing aqui do Brasil. Que legal. E nos tornamos, né, fomos adquiridos, fomos para uma hold, né, e ficamos ali. Eu fiquei ali até junho desse ano. Meu esposo ainda está lá, vai seguir, né? Uhum. Ele tem um cargo de diretoria e eu abri a Maximiza. Mas acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre o M&A, né? É isso, importante você Sim. até explicar um pouco como funciona, né? Com certeza. Não é um processo simples você ser adquirido ou você comprar uma empresa. Existem muitas nuances. Então, a gente fala sobre valuation, por exemplo, a gente fala sobre toda uma estrutura que a empresa precisa ter para ela ser adquirida. Certo. Então, por exemplo, lojista que está nos ouvindo, né? Nunca passou pela cabeça dele provavelmente vender empresa. Certo. A gente só pensa que a gente vai vender empresa se a gente estiver falindo, né? E pelo contrário, a gente tem que vender no auge, quando ela está com o seu valor agregado mais alto. E é muito legal você ver a sua empresa, alguém querendo comprá-la. Ou seja, você criou realmente Desejo, né? um valor, um ativo de valor, né, de fato, né? Então, como que a gente começou ali em 2021, mais ou menos, a gente já começou a pensar na estruturação da empresa para a venda. Então, a gente contratou uma empresa de assessoria em M&A. Eu já tinha feito os cálculos, né, de valuation da empresa, sou contadora, né, curiosa. Normalmente, como se faz um cálculo, né, de valuation? É um pouco complexo, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque, né, mas geralmente é sobre o fluxo de caixa descontado ou sobre o lucro líquido vezes um índice do mercado, né? E aí varia muito de mercado. Indústria é uma coisa, né, a parte, por exemplo, de lingerie vai ser outra, e para a gente tecnologia estava muito em alta, então foi um valor interessante, né, de venda. Entendi. A gente contratou essa assessoria, eles nos ajudaram muito em toda a parte de estruturação mesmo. Eu também trouxe uma pessoa para dentro da M3 para me ajudar com toda a parte tributária da empresa, porque nós nos tornamos, né, bem grandes e influentes no mercado. Nós tínhamos empresa Colômbia, México e Argentina. Nossa. Então, lidar com o tributo do Brasil, você que é empresário, você sabe que não é fácil, né? Fácil, né? A gente não, né, Simples Nacional não funcionava mais, então Certo. A gente ia para um lucro presumido e depois para um lucro real. Então, a gente contratou um especialista em tributário, que fez faculdade comigo, que hoje é meu sócio, que é o Robson, Que legal. para me ajudar, literalmente, a organizar toda a parte tributária, né? Os funcionários ficavam no Brasil e prestavam serviço para esses clientes, por exemplo, no México. Mas o cliente me pagava no México, ele não me pagava no Brasil. Que legal. Então, como que eu trazia esse dinheiro para o Brasil sem perder muito, né? Isso. E muito em tributo, ou ser bitributado também. Então, ele ajudou a organizar, a assessoria também ajudou muito, principalmente a trazer mais governança para dentro da empresa, né? A gente precisa ter mais processos, você precisa crescer. A gente cresceu muito rápido, então a gente cresceu um pouco sem estrutura, né? Isso acontece com muitas às vezes empresas. é um risco também, né? É um risco total, né? Em tecnologia, tem muito sobre você contratar funcionário PJ, né? Ele emite uma nota fiscal para você, ele não é seu CLT, né? Ele não é contratado no regime de CLT. Entendi. Isso é um risco. Então, trouxe muito essa visão para a gente do que poderia diminuir o valor da empresa perante o mercado, de fato, né? Então, o valuation também, só para complementar, ele vai olhar muito a sua posição de mercado, os clientes que você atende. Por exemplo, às vezes a gente vê muitos confeccionistas, né, vendendo sempre para uma grande magazine. Ou seja, a receita dele está atrelado a apenas um cliente. Isso é perigoso. Perigoso. Sempre Né? falo isso. A gente tem que diluir o faturamento entre outros clientes, né? Então, o mercado olha muito sobre isso, olha muitos detalhes de fato, né? Bacana. Mas aí como é que surgiu então? Aí você vende a M3, né? E você funda a Maximiza. Exatamente. Durante o processo ali de M&A, da gente terminou o M&A, nós fomos, né, para holding. Então, tem todo um processo ali de integração de times, né? Você não toma mais decisões sozinhos, né? Você tem
decisões que têm que ser tomadas junto em conselho, né? Então, quando a gente foi para a Hold, esse Robson, né, que é meu sócio hoje, ele também foi para a Hold, foi para a controladoria, né, do grupo. E ali a gente começou a observar boas práticas de mercado mesmo, de financeiro. Começamos a pensar como que a gente poderia aplicar isso para pequenas e médias empresas, né? Que não teriam acesso a todo aquele conhecimento que a gente estava adquirindo ali, de fato, né? De dados, de BI, Nossa, coisas bem sofisticadas mesmo, né? Isso. Que nem a gente, como contador, tinha acesso. Porque o grupo, só para ter ideia, tem 1.100 funcionários. É um grupo realmente muito relevante, com faturamento muito alto. Então, a gente começou a ter acesso a coisas que a gente não tinha antes. E aí a gente falou, poxa, como é que a gente vai implementar isso por uma realidade de um pequeno e médio empresário? E aí veio realmente a ideia da Maximiza, né? Aquele bichinho do empreendedor me picou de novo. Falei, vamos embora, vamos abrir. Porque com a idade que você tem que voar, né? Tem. Não, tem que aplicar, a gente aplicar, não pode né? se acomodar, né? Não pode. Não pode. E aí veio a ideia realmente da Maximiza. Então, vamos lá. O que te inspirou a você entrar nessa área de gestão financeira? Hoje o pequeno e médio empresário tem muita dificuldade financeira. E são coisas muito básicas que ele não consegue, às vezes, organizar. Por quê? Você tem que vender, você tem que fazer marketing, você tem funcionário, você tem gestão, tem cultura da empresa que você tem que formar. E o financeiro, ele vai ficando lá do ladinho, né? A empresa, ela vai no giro, muitas vezes. A empresa, normalmente, ela quebra no caixa, né? Porque falta dinheiro no caixa. Ela tem giro, mas aí quebra no caixa. Então, a gente queria trazer uma coisa mais sofisticada, sabe? E simples ao mesmo tempo. Até no nosso Instagram a gente tenta trazer conteúdos bem simples para o empresário, para o pequeno empreendedor entender de fato o quão é importante o financeiro. Depois tem que deixar seu Instagram aqui para com certeza. Te seguir aí, né? Com certeza. Vem para Maximiza. Você vai ajudar bastante gente, com certeza. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, nessa sua longa jornada aí, nessa sua carreira? Olha, eu acho que a gente tem que ser muito resiliente. Acho que o desafio de você se reinventar a todo momento. Primeiro na M3, uma empresa de alto crescimento. Então, todo dia é um problema diferente, um problema maior e um problema que você não faz ideia como resolver. Essa resiliência faz parte, né? Faz parte. Então, você realmente tem que encarar, de fato, o desafio e ser muito resiliente, muito resiliente. Eu sempre falo isso, faz parte. Exatamente. Né? E agora na Maximiza, minha estrutura é muito menor, né? Eu tinha 134 pessoas, então hoje ela é uma estrutura menor. Então, você também começar do zero, também você tem que ser resiliente, né? Porque você tem que botar a mão na massa. Então, quais são os pilares fundamentais que sustentam o sucesso de uma equipe? Principalmente no que você está vivendo. Legal, cultura organizacional, com certeza, né? Valores da empresa, né? Você tem que trazer boas pessoas para dentro da empresa. O departamento mais importante, sem dúvidas, é o RH, né? O time de people ali. Você tem que trazer pessoas com os mesmos valores que você acredita como fundador. Com certeza. A gente né? tem experiência, está há muitos anos no mercado, sabe disso, né? Exatamente. Quanto que é importante esse time, né? E a gente é o maior patrimônio que a gente tem, total, né? É pessoas, total. Pessoas, E ainda mais empresas de serviço, né? São só pessoas, né? Você vende o quê? Você vende literalmente horas das pessoas, né? Com certeza, nossa. E tem que estar todo mundo alinhado, Sim. né? Então, vamos lá. Quais são os erros financeiros mais comuns que você vê entre empreendedores iniciantes? Misturar contas pessoa física com contas pessoa jurídica. Mistura tudo. A gente vê uma loucura. Mistura o cartão de crédito pessoal, compra coisas da empresa com cartão de crédito pessoal. Não tem um salário fixo também, vai tirando ali por mês. Entrou um dinheiro da empresa, vou pegar aqui 5 mil. E assim vai tirando o dinheiro. Então você não sabe se a empresa realmente tem um lucro ou não. Você não tem um salário fixo, você também não fica seguro na sua pessoa física, né, para sua família. Isso causa, às vezes, muitos problemas familiares, porque muitas das empresas hoje no Brasil são familiares, né? E você tem que ter essa separação, de fato. Você tem que ter um salário fixo, você tem que separar suas contas pessoais das contas da empresa. Então não é pagar sua luz pela conta da empresa, sua luz pessoa física, né, da sua casa. Então acho que essa separação é primordial. O salário também, você tem que ter uma remuneração fixa, né? E principalmente ter um software de gestão financeira. A gente tem softwares de gestões muito em contas aqui no Brasil, assim,
R$ 120, por exemplo, e você alimentar ali todas as entradas da empresa, todas as saídas que você tem, controlar o cartão de crédito, fazer um cartão de crédito pessoa jurídica também, não usar o seu pessoal, ter ali o cartão de crédito para a pessoa jurídica bem separado. Eu acho que isso são os principais erros, assim, que de fato... Da turma que está começando, né? E também fazer o financeiro no caderninho. E aí, você tem alguma dica para dar para o empreendedor sair das dívidas e começar a construir uma base financeira sólida? Sim, tem que ficar muito de olho no fluxo de caixa. Né? Tem que olhar realmente, você tem que começar a entender o que você recebe no mês e o que você gasta e o que você pode cortar. O que você pode diminuir de custos? Mas você tem que olhar, por isso que é legal um software financeiro, para você olhar realmente todos os custos que você tem por mês. Às vezes a gente paga coisas que a gente nem sabe. E tá ali no bolo e só vai, né? Por exemplo, às vezes tem alguma ferramenta ou algum software da empresa que paga, às vezes o funcionário nem usa mais e você nem sabia. E continua pagando aquilo todo mês. Isso é muito comum, né? Muito comum, nossa, muito comum. Então, que medidas práticas o pequeno empresário pode adotar para proteger seus negócios em tempos de incerteza econômica? A gente está numa fase complicada no Brasil, né? Exatamente. Eu acho que tem que olhar realmente muito para custo. Custo é igual unha, tem que cortar, tem sempre. Que cortar, Então, se você está numa incerteza financeira, primeiro, tente não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Foi o que a gente comentou agora há pouco. Não tenha só um cliente. Pulverize mais o seu faturamento. Até porque se acontecer alguma coisa com aquele cliente, você tem outros, né? Acho que isso é muito importante. Isso sempre foi a minha visão. Desde que a Montal nasceu, eu nunca quis ter poucos clientes. Sim. É você fazer uma rede de clientes. Exatamente. Né? É fundamental, a gente sabe, né? Outra coisa legal também ter recorrência. Sei que no varejo, né, para lojista, às vezes é mais complicado, porque você está vendendo consumidor final ali, né, B2C. Mas, por exemplo, dentro de loja, a gente pode fazer N situações, né? A gente pode usar um CRM, por exemplo, o vendedor está na loja, ali entrou uma pessoa para ele atender. Só que nem sempre tem pessoas dentro da loja. Ele tem que pegar o WhatsApp e fazer venda pelo WhatsApp. Ele tem que mandar uma mensagem para aquele cliente que não aparece há um tempo. Chegou uma lingerie, um pijama, que aquela cliente, poxa, ela gosta, eu vou mandar uma mensagem para ela. Só que isso tem que ser agenda. O vendedor ele tem que ter agenda. Né? O agendor é muito legal. Sim, muito bom. O vendedor ele precisa ter agenda. Ele não pode só estar ali parado dentro da loja. Ele também tem que vender para fora, né? Isso, com certeza. Quais são algumas das soluções mais eficientes que sua equipe tem implementado para ajudar os clientes a superar desafios financeiros? Legal. A Maximiza é uma terceirizadora financeira. Então, a gente entra dentro da operação do cliente. Por exemplo, todas as contas a pagar a gente controla, contas a receber. Agendamento bancário, quem faz somos nós, né? O cliente ele só vai liberar no banco. Então, com isso, a gente começa a ter toda uma noção de fluxo de caixa, de fato. De uma DRE gerencial do cliente. Se ele realmente está dando lucro, se não está. Então, a gente consegue, de fato, ajudar muito o cliente, mesmo que esteja numa situação mais complicada financeira, a gente consegue ajudar muito a enxergar exatamente onde é o gap da operação dele, né? Por que normalmente não é nem sobre o financeiro, às vezes é o estoque dele que ele não sabe organizar, que ele gasta muito com estoque, ele tem um estoque muito grande. Impactado, né? Por exemplo, às vezes colaborador, às vezes tem uma folha de pagamento muito cara. A gente vê muito, né, principalmente aqui em Friburgo, funcionários muito antigos que as pessoas não têm coragem de demiti-los. E aí vai ficando e vai encarecendo a folha de pagamento, a pessoa também não entrega, né, resultado. Então, assim, a gente começa a entrar na operação e olhar detalhes e trazer insights mesmo de coisas que a gente viveu, né? Sim. E assim, quais são as melhores práticas para otimizar a gestão de caixa em um negócio pequeno? Nossa, pergunta interessante. Gestão de caixa, né? O fluxo de caixa, foi o que eu falei, né? É fundamental. A gente tem que ter um software de gestão financeira. E pelo que você falou, não é caro, né? Não, olha, eu super indico o Conta Azul. Acredito que seja o melhor, assim, no mercado em questões de preço.
e também em questões de facilidade, né? Ele é muito acessível visualmente, é muito simples de mexer. Ele importa do banco, você consegue fazer uma ponte, né, uma API entre ele e o banco. Então, tudo que é do banco já importa, ele vai automaticamente fazer sua conciliação de cartão de crédito, sua conciliação com o banco. Então, assim, o software de gestão financeira vai dar uma visão de fluxo de caixa muito boa, de fato. Estou gostando do que ela está falando, porque a gente falar em parte financeira é um tabu e é difícil. Sim. A gente sabe o quanto é difícil, né? E você fala de uma forma tão leve, parece tão fácil. Sim. E é muito legal a gente saber que existe uma facilidade desde que você tenha um bom programa, né? O que a gente vê, né? Que o contador antigo, né? Aquela figura, mas, né? Ele não consegue explicar de forma didática para o público, para o cliente. É verdade, quando você pensa em contador, você não pensa em uma coisa chata, contabilidade, que saco, né? É um saco, né? É um saco. Mas a gente consegue tangibilizar isso porque a contabilidade e o financeiro, ela não é para ser chata. É verdade. Ela é o coração do seu negócio. Você tem que entender de números. O empreendedor, ele precisa estudar mais, né? O empresário, ele precisa estudar mais. E precisa estudar mais sobre finanças. Então, estudar de uma forma também didática, mas é difícil ter conteúdo didático sobre finanças no mercado. Então a Maximiza vem para quebrar um pouco isso, né, para ser mais didática. Na verdade, o que você tinha, né, a formação, mas você pegou na prática, viveu Exatamente. Na prática uma experiência gigante, né? Exatamente. Essa experiência realmente trouxe muita bagagem, primeiro, de boas práticas mesmo de mercado. Não é porque você tem uma pequena empresa que você não pode aplicar boas práticas e fazer ela ser mais rentável. No fundo, a gente tem um negócio, é claro, é propósito, mas é para ganhar dinheiro, né? Para lucrar. Empresa tem que lucrar, não é ONG. É verdade, né? É verdade. A gente precisa lucrar. Então, por que não otimizar isso da melhor forma possível, né? Olha, o pessoal acho que vai gostar muito. Obrigada. Acho que o seu Instagram aí é importante. Qual você passa para o pessoal já o Instagram? O meu tá Dávila Amaral, @Dávila Amaral. E da Maximiza vem para Maximiza. Tá ótimo. Então, gente, vamos seguir, vamos aprender. Não tem erro, é rosinha com preto. Maximiza é rosa. Isso, podendo ajudar muitas pessoas, né? Então, quais dicas para o empreendedor que deseja melhorar a gestão financeira do seu negócio? Você já falou tudo, acho que você podia deixar umas dicas para a gente fechar. Tá. Né? Primeiro passo, vai chegar hoje, ouvir o podcast, chega em casa e contrata um software financeiro, de gestão financeira. Começa a aplicar isso no dia a dia. Sai do caderninho, né, papel de pão que a gente brinca, que às vezes o cliente manda um negócio escrito em papel de pão, né? Pelo amor de Deus, não faça mais isso. De fato, vá para um software de gestão financeira para agrupar mesmo suas contas fixas da empresa, os custos variáveis, seu recebimento. Separa também um salário para você. Entende? Tem muito empreendedor que ele acha que a empresa ela tem que dar dinheiro para ele a todo momento, né? Que aquilo ali é o caixa dele, ele vai ali e pega dinheiro a todo momento. Isso não pode acontecer. Você tem que entender o quanto a sua empresa pode te pagar e até o quanto você realmente deve receber dela no mercado. Começar a comparar salários também de mercado, né? Porque eu executo hoje na empresa, realmente meu salário é justo ou não, né? E aí você tem que entender o momento da empresa, se ela está bem ou não, e quanto você retira, né? Então, tem um salário fixo, é muito interessante. Não ficar pegando pingado, né, entre aspas, ali a todo momento no caixa da empresa. Ter um cartão de crédito também para a pessoa jurídica é bem legal, porque normalmente o empreendedor mistura o cartão de crédito pessoa física dele com o cartão de crédito pessoa jurídica. Hoje você ter uma conta num banco ali digital facilita muito, mas uma dica que eu dou também é sempre ter uma conta num bancão, porque às vezes ele pode te dar, um bancão que eu digo Bradesco, Itaú, né? Que ele pode te dar às vezes um cartão de crédito com pontuação legal. Então, às vezes o empreendedor fala, eu queria usar meu cartão de crédito na pessoa física para passar tudo da empresa porque eu ganho pontos, aí eu viajo. Mas às vezes ele consegue isso também na pessoa jurídica, sabe? Isso não pode ser um empecilho, né? Então, acho que o básico é isso, comece a separar a sua vida, né? O que é realmente seu e o que é da empresa. Acho que isso é o principal. Olha, muita dica, muito aprendizado aí para quem está começando, né? Eu acho importante. Obrigada. Muito obrigada aí. Eu que agradeço. Se quiser complementar com mais algo, de repente, que eu não te perguntei, fica à vontade. Eu acredito que a gente conversou sobre tudo, né? Foi suficiente, foi muito bacana. Agradeço muito. Nada, eu que te agradeço. Você vir aqui tão novinha e com tanta experiência, com uma bagagem incrível. Obrigada, tá? obrigada. Muito obrigada. Tá bom?